nós vivemos uma experiência fortíssima ali na Igreja Central de Angola. Foi muito bom. Mas no meio da semana, o doutor Sampaio, ele é médico, ele é responsável pela saúde ali de todo o Exército, ele é general, então é uma pessoa muito, muito querida, ele é um dos anciãos da Igreja Central, e ele que ficou cuidando de mim, porque para entrar na Angola você recebe visto assim, para 2 meses, e tem que ter alguém responsável assumindo tudo por você. Então, visto de trânsito, né? Então, ele nos abraçou, nos ajudou, nos deu um apoio extraordinário. É um homem de fé, de um coração tremendo, alguém incrível. Aprendi muito com ele. Mas, no meio da semana, ele chegou para mim e disse o seguinte: existe um testemunho entre nós de um jovem chamado Gabriel. É mais ou menos assim. Ele falou muito palidamente assim, deu um briefzinho muito superficial do testemunho dele, mas me chamou a atenção. Eu disse: preciso conversar com esse menino. Eu quero conhecer esse rapaz. O senhor me apresenta? Marca um horáriozinho com ele? Esse Marco sim. Vou ligar para ele e marco com ele. Marcou para quinta-feira. Nessa quinta-feira, irmãos, sabe, eu fui pregar para um grupo de empresários lá na Angola, depois tivemos outras coisas. Foi um tumulto que não deu para explicar, mas eu atrasei, eles atrasaram comigo ali, 3 horas do nosso compromisso, e o Gabriel lá na igreja esperando. E eu aflito por causa dele, mas angustiado, porque eu estava pensando que não teria condições, porque eu chegaria no hotel, me arrumaria e sairia correndo, porque eu ia dar uma entrevista ao vivo na TV, num programa ao vivo que eles têm lá para Angola, e eu falaria sobre aconselhamento espiritual, falaria sobre a série de conferências que nós estávamos realizando ali. Então, um momento importante com um veículo de comunicação de massa para a gente chamar as pessoas. A gente estendeu o convite. Quando eu cheguei, já cheguei pensando assim, eu vou me desculpar com ele e tento ver um outro horário, mas ao mesmo tempo eu não tive coragem de dizer, olha, não vai dar, não tive coragem. Eu grudei nesse menino, abracei ele e disse o seguinte: vamos para o hotel comigo. A minha esposa, eu falei assim, vai se arrumando, eu vou ficar um pouquinho com ele, que eu quero ouvir um pouquinho pelo menos, mais ou menos assim o testemunho dele. Na hora que ele começou a abrir a boca, eu disse, meu Deus do céu, só um minutinho, pause. Só um minutinho. Menino do céu, eu posso te gravar? Porque o que você está dizendo é algo tão impactante, e eu preciso desse testemunho. Eu posso te gravar? Ele ficou assim, assustado, olhando para mim, e disse, pode? Eu disse, então tá bom. Peguei no braço dele, arrastei esse menino lá para cima, entrei com ele no nosso apartamento lá, botei ele sentado no sofá, peguei meu iPhonezinho aqui, segurei o braço aqui e disse, vamos ter que dar um jeito. Fale, me conte o seu testemunho. Você já vai contar e eu já gravando, porque eu preciso ter esse testemunho agora. Aí, segurei aqui, passei 1 hora e um quebradinho, com o braço assim, mas eu nem senti, irmãos, eu estava vibrando tanto, porque foi o testemunho mais forte que eu já escutei, que eu já ouvi na minha vida. Eu nunca aprendi tanto ouvindo um testemunho, como eu aprendi com ele, ouvindo aquele testemunho. Quando ele terminou, eu dei um abraço nele e disse, meu amigo, por favor, preciso falar de novo com você. Obrigado, valeu, você é de Jesus, hein? Você não é de super-homem não, você é de Jesus. Então, eu fiquei impressionado, irmãos. É uma coisa linda, maravilhosa. Fiquei entusiasmado demais. E é esse testemunho que eu quero contar para vocês agora, sem mais delongas. Quero contar para vocês. Bom, Gabriel. Quem é Gabriel? Nascido em Luanda, Angola, nessa data, 17/9/90. Um rapaz novo, né? 26, 27 anos, tá certo?
filho e neto de feiticeiros. Ok? Preste atenção na origem dele. Escolhido para ser servo especial de Lúcifer. Lúcifer. De que forma? Sua mãe não podia ter filhos e consultou os espíritos. Fez uma consulta especial. E aqueles demônios, aqueles anjos, disseram para o casal: nós temos que consultar os nossos superiores para ver o caso. E damos uma resposta. E foram consultar e chegaram com a consulta já pronta. O próprio Lúcifer entrou no caso e disse: eu posso abrir a madre desta mulher, só que um filho é especial, dedicação absoluta, exclusiva para mim. É meu filho. E eles, obviamente, ficaram contentes e aceitaram de todo o coração. Ok, tranquilo, você escolhe, um filho é seu. Bom, ela ficou grávida, teve o filho, mas os espíritos chegaram e disseram: não é esse não, vai ser o próximo. Quando ela ficou grávida do próximo, do segundo filho, aí vieram recomendações especiais. Agora sim, sob toda a recomendação necessária, a mãe deveria ter um regime vegetariano estrito. Ok? Esse é o primeiro ponto. O objetivo era que ele tivesse saúde, né? E futuramente seguisse por esse regime e tivesse a mente clara. Então, o que os demônios explicaram para a mãe, para o pai? Disseram o seguinte: o ser humano é constituído pelo que come e bebe, vê e ouve. Sendo assim, né, a instrução seria essa: seu líder, o anjo Asbad, que é um assessor de Lúcifer e que é estudioso da mente humana, perscruta a mente humana desses tempos todos, 6.000 anos aí, né? Para conhecer e elaborar sempre estratégias para poder aprisionar, escravizar a vontade e o desejo. Ok? Então, esse conselheiro aí deveria anunciar o sistema luciferiano estabelecido para o mundo. Então, o pensamento era o seguinte: esse menino vai ser instruído por nós e ele vai anunciar para o mundo, partindo do seu país, o CFM, Crenças Fundamentadas em Mitos. Vocês vão entender como é que funciona isso, irmãos. Gabriel dizia o seguinte: eu convivia com os anjos em suas diversas formas e manifestações. Desde que ele nasceu, ele enxergava os anjos. Então sempre foi uma coisa normal para ele, né? E para que tivesse uma mente clara e fria, teria que ser vegetariano, mas para ser frio de sentimentos, deveria tomar um suco especial todo dia que continha sangue humano, colhido em sacrifício. Tá certo? Uma história como essa, irmãos, é uma história muito recorrente na África, de um modo geral. Não causa tanto espanto. Só que o caso do Gabriel, ele é ainda mais especial, porque ele foi escolhido por Lúcifer, destinado para um ministério muito, muito separado, muito especial. Gabriel era ensinado pelos demônios que ele era um Deus, não é? E que o ser humano era simplesmente um objeto, nem merecendo viver. A vida é banal. A vida é banal. Então, desde o seu nascimento, Gabriel ele foi criado ali no sítio, junto dos seus avós, dos seus pais, mas na presença dos anjos. Então, os anjos cuidavam dele. Quando todos saíam da casa, ninguém se preocupava, porque os anjos estavam com ele, né, cuidando do menino, porque o menino era muito especial para o seu líder maior. Ele foi criado assim, no sítio. Mas aos 6 anos de idade, ele sai do sítio e vai para a aldeia. Pela primeira vez agora, ele tem contato com movimento, com pessoas, com uma civilização ali, ainda que um lugar muito pequeno.
uma região muito, muito restrita. Mas ele se surpreende porque agora ele estava vendo aquilo que os anjos já haviam dito para ele sobre a intensidade do mundo espiritual. Então ele enxergava, especialmente à noite, todo o movimento, todo o tráfego espiritual, da correria dos demônios e tal, dos feiticeiros. E ele deveria ser para os feiticeiros, né, ele foi apresentado pelos espíritos como alguém superior a eles. Então, no período noturno, ele poderia contemplar o mundo espiritual, ver feiticeiros em atividades, ele era um reptiliano. Isso significa, eu nem conhecia essa palavra, isso significa um canal dos espíritos. Então, ele recebia os espíritos falavam por meio dele e dava instruções, então, para os feiticeiros. Então, existe uma certa hierarquia, ok? Então, ele deveria receber um preparo avançado. Ele seria preparado para ser um escritor habilidoso, de muito sucesso. Conhece no Brasil Paulo Coelho? Quem é que não conhece Paulo Coelho no Brasil? Quem? É famoso mesmo, né? Um dos autores mais lidos, né? Até nós adventistas sabemos da existência dele. Então, ele deveria ser um escritor famoso no país dele, mas com um objetivo muito interessante. Ele apresentaria as doutrinas, apresentaria todo o esquema, todo o plano satânico para fazer a cabeça das pessoas, iludir as pessoas. Ele deveria, para isso, ter a mente aberta, inteligência, conhecimento cabal da mente humana, e para que isso fosse possível, ele deveria ser vegetariano estrito, ou seja, absolutamente nada de animal, nada, porque senão prejudicaria, com exceção apenas do sangue humano que ele deveria tomar, misturado num suco, todos os dias da sua existência. Era uma questão de pacto. Segundo ele, para ter a mente fria, uma mente sem remorso, uma mente, sabe, que não tiver, sem nenhuma sensibilidade, principalmente ao sacrificar uma criancinha, um bebê, e ele sacrificou cerca de 47 pessoas. Então, e para ele, nenhum sentimento, um ritual comum, tranquilo, sangue colhido, para servir, né, para compartilhar entre os adoradores, e assim que funcionava. Ele foi treinado pelo anjo Asbad, que é um líder, e seus auxiliares, que têm a função de trabalhar com a mente humana. Então eles estudavam livros. Esses anjos eram os professores. Por gentileza. Os anjos eram os professores. E todos os dias, ele tinha aulas. Aulas e mais aulas. Todos os dias ele então... Não tem jeito. Deixa para lá. Hã? Pode? Você que sabe. Então tá bom. Tira o paletó? Ajuda? Tira o paletó? Talvez, quer tentar? Pode ser? Então vamos aqui. Olha só. Se tiver aí, tá bom. Então, olha só. A Bíblia foi apresentada para Gabriel. Os demônios estudaram a Bíblia para ele. Deram um estudo bíblico de acordo com o esquema deles. Eles não apresentaram todo o esquema do plano da redenção. Apresentaram um monte de coisas para que ele conhecesse e pudesse pensar em como criar contrafações, mitos, para desviar a mente das pessoas e neutralizá-las contra aqueles ensinamentos. Tá certo? E vários outros livros ele estudou com os demônios para criar esses sistemas, ok? Todos os sistemas se baseiam no santuário. É o que Gabriel dizia. Ele diz que Satanás, ele não foge 1 vírgula do santuário.
Para ele, não há interesse em criar qualquer tipo de plano, de esquema, de mensagem, qualquer coisa que esteja fora do santuário. Então, ele puxa dos símbolos do santuário, puxa dessas verdades, desses símbolos, que apontam para Cristo e o plano de Cristo para salvar a humanidade, e cria sua contrafação. Então, observe, do santuário, quais coisas que vocês conhecem assim que ele usa? Tem morte de bode? Tem derramamento de sangue? Tem incenso? Não é? Já chegou no ambiente, aquele incenso, aquela coisa. Então, observe, todos os símbolos do espiritualismo, do ocultismo, e ajunta tudo, está tudo dentro aqui do santuário, só que numa contrafação. Eles produzem um mito, uma mentira, mas tem como base o santuário. Então nada foge do santuário. Essa é a doutrina mais importante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque a Bíblia inteira, toda a profecia, converge para o santuário. Porque o santuário todinho é Cristo. A obra, o ministério, o caráter, a vida de Cristo, juntamente com a atividade do Pai e do Espírito Santo. Juntos, é a Trindade revelada. Então, tudo que a gente lê na Bíblia, você vai perceber que o tempo todo dentro do santuário. O tempo todo. É por isso que é tão importante. E é por isso que é tão importante para Satanás e os seus anjos. Eles não fogem disso. E quem me falou isso foi o Gabriel. E quem falou para o Gabriel foram os anjos, os demônios que estudaram com ele. Para ele ficar bem informadinho das coisas. Não é? Então, observe algumas coisas que ele teve a oportunidade de estudar. Revelações aqui incríveis, que ele passou. Ele usa métodos para escravizar o ser humano. Métodos. Ele falou de métodos. Eu vou apresentar uma série de coisas incríveis para vocês, irmãos. Vocês vão ficar bem esclarecidos quanto a tudo isso. Métodos. Primeiro método. Apetite pervertido, é um embotamento da mente. Esse plano, esse método, é aplicado com muita intensidade e tem todo um desenvolvimento para chegar até aí. Então, nesse método, eles têm que prever tudo. Né? Uma pessoa que não está ligada à fé, que não está ligada, né, ao cristianismo, etc., ele tem já um plano aí. Para um adventista do sétimo dia, ele já tem outro plano, para poder perverter o apetite e embotar a mente. Para ficar tudo morninho, bonitinho, tudo morninho, assim. E não reagir para nada. Porque aí não ameaça o plano dele. Então, ele tem que impor isso sobre as pessoas, no estilo de vida. Aí ele vai pegar de muitas maneiras e vocês vão entender. O segundo ponto é esse, a presunção, ênfase no Deus que há em cada um. Então, os demônios, com toda a cultura, com toda a comunicação de massa, com todos os ensinos, ele vem com tudo, colocando na nossa mente que há um Deus dentro de nós. Mas isso comigo não acontece. Não acontece? E quando diante de uma decisão, que você sabe qual é a vontade de Deus, sabe que Deus revelou isso, mas você faz diferente. Por que você faz diferente? Porque eu gosto. Eu gosto. Então quem está mandando na sua vida? É Deus ou é o seu coração? Meu coração. Então quem é o Deus da sua vida? Eu. Olha que tragédia. Você entende? Todas as vezes que você faz o que você quer, dando as costas para o que Deus te orienta, te recomenda, você está agindo dessa forma. Só que o diabo tem um esquema para massificar e para te conduzir a esta realidade. Um terceiro ponto é esse.
produção de ídolos para adoração. Vocês já perceberam que as máquinas midiáticas aí produzem novos ídolos a cada dia? Né? E as pessoas funcionam à base de ídolos, se encantam, se maravilham e tal, aquela coisa toda na mídia, por todos os lugares. E isso é um plano de Satanás. A idolatração de pessoas. A idolatria é abominável perante Deus. Mas continua. Isso aqui tudo são aulas, né? E estudos, é um resuminho, são só os tópicos de muito estudo que os demônios desenvolviam com Gabriel. Afinal de contas, eles estão preparando Gabriel para ser um grande anunciador de todo o plano de Satanás para as pessoas. Então, veja só, agora os meios. Vimos os métodos, agora os meios. Os meios para escravizar. Primeiro, riqueza. Pobres e ricos, escravos da insatisfação do ter. Você já viu uma pessoa insatisfeita, constantemente insatisfeita? Ela quer ter, ela quer possuir. Se eu não comprar isso, se eu não possuir, se eu não vou ser feliz, eu preciso disso, eu preciso disso, preciso disso. Eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo outro, eu preciso obter aquilo outro, eu preciso chegar aqui, eu preciso construir isso. E cada um tem uma desculpa para poder aplacar a consciência. E se matam para isso. E se vendem para isso. Então, essa insatisfação do ter deixa as pessoas amargas, insatisfeitas, infelizes, complexadas. Cria uma concorrência na igreja. Porque o Fábio tem uma condição social maior do que a minha, ele ganha mais dinheiro. Por que eu não ganho? Eu faço tanta coisa para Deus, o Fábio nem faz nada para Deus. Que história é essa, Senhor? E eu fico tão chateado, aí começa. Mas ele também, nessa coisa toda não. Ele deve ganhar dinheiro aí, ele deve fazer alguma coisa errada aí. E não sei o quê. Começa esse espírito. Porque abrir o coração para o espírito de Satanás, a coisa começa, você perde o controle, porque você fica entregue. Você entrega os seus sentidos para Satanás. Então essa insatisfação do ter, desesperado, preciso ganhar, preciso trabalhar, preciso fazer, essa correria e tal, não tem nem descanso para o corpo e tal. Destrói o templo do Espírito Santo. Não consegue nem uma migalhinha de tempo para oferecer para Deus, nem isso. Só sobra o sábado para aplacar a consciência, vir para a igreja e diz que guardou o sábado, diz que sou adventista e está tudo certo. Está vendo como é grave? Isso aí, irmãos, eu não estou apontando uma situação daqui não, eu estou falando geral. Estou falando assim que ocorre de forma geral. É um dilema do mundo hoje, porque tem um esquema que enxerga isso e trabalha para que aconteça dessa forma. A moda é um modelo imposto que afeta a imagem de Deus. Você entende, irmãos? Então, quando você entra numa loja para você comprar uma roupinha, você tem que ver se tem coisa para homem. O que está ficando difícil é achar os negócios que seja para homem mesmo. Umas coisas diferentes, um negócio esquisito, irmãos. E você vê que um negócio não... Há um modelo aí que afeta a imagem de Deus. Nós precisamos prestar atenção. De como nós nos vestimos, de como nós nos portamos. Então há uma onda, alucinada mesmo, empurrando a humanidade para que perca cada vez mais a semelhança com Deus, não é? Então, terceiro ponto, a diversão. Mais tempo com as coisas e menos tempo com Deus. Secularização. E tem uma geração sendo preparada. Então, desde pequenininho, a criança já tem acesso a equipamentos que vão grudar na cabeça e fazer com que essa criança seja escravizada dos seus sentidos por isso, e a coisa vai crescendo, e quando você abre os olhos, você já não dá conta mais de resolver o problema. Você vê que o seu filho está completamente nas mãos de Satanás. O esquema é forte e funciona. E quem é bobinho fica olhando para ver o que vai dar, vai morrer de susto depois. Você entende? Tem um esquema forte, muito forte. Em todas as áreas do saber, das ciências humanas, existe um representante de Lúcifer. Em todas as áreas.
Ele disse, prêmio Nobel e tal, ele falou um monte de coisa. Estou dando um resumo, senão a gente vai muito longe. Todas as áreas do saber têm um representante que foi instruído pelos demônios, que foi conduzido e domina a área. Existem alguns objetivos. Segundo ponto, 2 grandes profetas se destacam no mundo do ocultismo cristão e surgiram nesse século. 2 profetas respeitadíssimos e super conhecidos pelo ocultismo. E o primeiro é esse, estudadíssimo. Esse é o profeta, né, profetisa mais estudada no mundo do ocultismo. Por quê? Porque tudo que ela fala é necessário que se faça uma contrafação urgente. Porque ela é a profetisa do arqui-inimigo. Se é a profetisa do arqui-inimigo, então temos que conhecer para a gente produzir coisas contrárias. Desde pequenininho, Gabriel foi apresentado a esta personagem aí, para conhecer essa personagem. E Gabriel, desde pequenininho, ouviu dos demônios o seguinte: o nosso arqui-inimigo, que é proibido falar Jesus, não pode usar o nome de Jesus, é proibido. Mas ele foi informado, porque ele precisava saber, porque ele tinha que ser um escritor esclarecido, conhecedor, que este arqui-inimigo tem essa profetisa, e esse arqui-inimigo tem uma igreja, que é dele, Igreja Adventista Sétimo Dia. Desde pequenininho. Ele nunca viu uma igreja adventista na vida dele. Mas os demônios apresentaram para ele Igreja Adventista Sétimo Dia, como sendo a igreja deste arqui-inimigo. Então, odeia esta igreja. Aliás, Gabriel foi ensinado a odiar o seu próprio nome, pelo significado do seu nome. Então, ele nunca foi chamado de Gabriel, ele foi chamado de Gabloi, que significa anjo mau, ou anjo caído. Uma identificação direta com o ser que o assistia, e o visitava pelo menos uma vez por mês, para ter uma conversa com ele sobre as estratégias. Um dia, Gabriel, ele foi levado para a China. E lá na China, uma reunião mundial de todos os satanistas, elaborando as estratégias para que o plano seja imposto de forma ainda mais arrojada em todo o mundo. Todos os satanistas, né, cineastas famosíssimos, sabe, pessoal da área da mídia em geral, e vários intelectuais e pessoas proeminentes, e Gabrielzinho ali, para poder conhecer tudo e saber quais eram os intentos, e recebendo a sua formação para poder agir. E Gabriel disse uma coisa assim, que uma das coisas que os demônios sempre primaram é em causar guerras. E Angola sempre sofreu muito com estas guerras e as guerras civis. Então, ele disse, Satanás despertava sempre partidos políticos sob a direção dele, mas para um ele dava tese e a outro dava antitese. Então vinha a luta, vinha a guerra, o ódio, né, a intolerância, e aí toda a sociedade sofria derramamento de sangue. Gabriel disse que numa certa feita ele estava num carro sendo conduzido por uma pessoa, e ele foi para uma região da Angola que estava em guerra, e quando ele desceu e ele olhou, ele viu um monte de demônios, dando risada e satisfeitos, e levantando sangue, e dizendo, e se satisfazendo, se realizando com todo o sangue, com tudo aquilo que eles estavam produzindo. Essa imagem foi muito impactante para ele. Olha só, Ellen White, conhecida e respeitada no mundo do ocultismo, por todos os seres espirituais. Agora, um segundo personagem, esse personagem do lado deles, né? Eu quero mostrar para vocês, porque ele é muito importante para eles. O nome, né? Aleister Crowley.
12 de outubro de 1875, ó, nessa mesma... Ocultista britânico, conhecido hoje em dia por seus escritos sobre magia, especialmente o livro da lei. Olha, ele trabalhou firmemente na contrafação. Vocês se lembram que um cantor popular que morreu, aquele que usava cavanhaque, todo cavernoso, Raul Seixas. Raul Seixas usou várias letras deles. Isso, Paulo Coelho é discípulo. Então, Raul Seixas cantou muitas músicas com as letras aqui deste satanista. Então, olha só, o texto sagrado, né, e central da Telema, apesar de ter escrito sobre todos os assuntos esotéricos como a Cabala. Crowley também era mago, hedonista e crítico social. E muitas de suas façanhas, ele iria contra os valores morais e religiosos do seu tempo, defendendo a liberdade pessoal e espiritual, baseando a sua regra, né, de faz o que tu queres. Esse cidadão foi o que colocou em prática o plano que Lúcifer criou, bolou, e que Gabriel teve que estudar a fundo para entender todo esse processo e poder então entrar no espírito. Olha só, este homem, né, iniciou essas revoluções, como crítico, etc. Uma grande influência industrial, tecnológica, social, inversão de valores, a mídia usada para compartilhar as doutrinas luciferianas, a sexual, 2 alvos. Primeiro, sexo livre, né? Paz e amor, né? Maconha, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda, e sexo, rock and roll, etc, etc. Mas até aí ainda estava muito no campo hétero, né? A próxima etapa seria homossexual. Será que eles já estão atingindo sucesso nessa próxima etapa? É isso que está acontecendo? O homossexualismo, essa prática, a indução a esta prática, é um trabalho dos demônios, se aproveitando de fragilidades emocionais e de distorções da imagem do Pai, que os próprios demônios criam também no coração da criança. Olha só, pela Revolução Industrial, a tecnologia e tudo, enfim, tudo isso está a serviço. Toda a mídia empurra o indivíduo para esta revolução, que continua. Drogas, legais e ilegais, a cada esquina por aí, não sei aqui, mas no Brasil, cada esquina tem uma boca que vende droga. Aqui é assim também ou não? Bom, o mundo está... a revolução religiosa, inversão de doutrinas, pacto satânico popularizado, música, tirar da razão e conduzir para a emoção, do racional para o emocional, arrebatamento de sentimentos. Irmãos, isso que eu estou colocando aqui, esse slide aqui e esse aqui, eu escrevi do jeito que o Gabriel me contou, me falou, me informou, daquilo que os demônios disseram para ele, repassando essas revoluções que o profeta lá, o Crowley, né, do maligno, foi usado para introduzir no mundo com sucesso. E o sucesso, ainda hoje, nós podemos observar facilmente, não é? Uma perguntinha. Olha só, será que isso aqui influenciou em alguma coisa no mundo cristão, na nossa igreja? Será que isso aqui também está influenciando? Será que essa revolução aqui também está influenciando? Será que essa revolução, essa e essa aqui também está influenciando alguma coisa? Ou nós estamos completamente livres? Respirando ares puros? Ou será que nós precisamos prestar atenção? Atividades satânicas, né? Olha as categorias. A trindade aqui,
dos anjos maus. Primeiro, espíritos. Desculpa, foi um erro ali. Espíritos amigos. São aqueles que personificam. Sabe, ele aparece com uma voz, com um jeito, com a roupinha, com o cheiro, dizendo coisas que só você e ele sabia. Aquela pessoa que está aparecendo. E a pessoa acredita. Então são espíritos. Eu estava fazendo um funeral, e uma mulher passando aqui, passando lá, passando, não sossegava. Depois eu fui perguntar o que aquela mulher estava falando, ela estava dizendo, confortando a família. Não se preocupe, daqui a pouco nós vamos lá no centro, e aí ele vai aparecer, nós vamos invocar, ele vai aparecer, vamos chamar, ele vai aparecer, e aí vocês vão ver que ele está bem. Vamos conversar com ele, não se preocupa, não chora não. São esses espíritos amigos aqui. É a nomenclatura que eles classificam. Tá certo? Para enganar. Vocês já leram aqui aquele livro, A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White? Se você ler esse livro, anota esse nome para você ler depois. Se você ler esse livro, você vai ver realmente como reagir diante dessas manifestações. Anjos de guerra. Eles criam guerras entre famílias, amigos, sociedade, nações. São esses anjos de guerra. Eles atuam até no nível da igreja. Sabe quando uma família briga com a outra? Um irmão briga com a outra? Uma irmã briga com a outra? O que uma diz? Eu não vou pedir desculpa. Ela errou, ela vai ter que me pedir desculpa. Foi ela que errou? Estou em paz perante Deus. Aí a outra diz, quem errou foi ela. Se ela quiser, ela que venha pedir desculpa. Porque eu tenho certeza absoluta que eu estou bem, eu fui muito ofendida, e eu sou até uma boa pessoa, porque se fosse outra, eu tinha virado a mão na venta dela. Você vê a expressão fisionômica das pessoas, a atitude delas, como elas se projetam, como elas lidam com a situação. Elas são impregnadas, elas abriram o coração para esses espíritos, para sugestões desses espíritos, irmãos. É uma coisa muito fora, muito longe daquilo que Cristo apresenta. Olha só, opressores. Duas classes, os que trabalham em laboratórios e os encarcerados. Criam epidemias e fazem amalgamação da natureza. Não é? Esses que estão encarcerados, você encontra uma referência, Apocalipse 7. Deus dizendo, segura os 4 cantos da terra. Uma referência aos 4 pontos cardeais. Para que não destruam, até que sejam selados os servos de Deus. Até que o selo seja colocado. Para que eles não destruam a terra. Né? Segura os ventos aí. É uma ordem de Deus. Porque são seres terríveis. Terríveis. E eles estão atuando. E nós podemos ver claramente as consequências de tudo isso. Graças a Deus. Pelos anjos de Deus. E vamos saber algumas coisas sobre isso também. Ele me falou que tem 2 grupos de pessoas. Tem os mortos-vivos e os vivos. Ele foi muito enfático quando ele apresentou isso. Porque foram os demônios que disseram para eles, olha, quando você vê um morto-vivo, ele está nas nossas mãos. Nós podemos tocar. Nós podemos colocar um mal sobre eles. Podemos colocar um câncer, podemos colocar uma doença, podemos colocar dores. E podemos tirar. Ele está sob nosso domínio. Por quê? Porque este morto-vivo, ele só está vivo, respirando. Mas ele está condenado. Sob a condenação ele está morto. Está morto. Morreu é festa para os demônios. Está condenado, está morto. Está para a segundona. Vai ressuscitar só para receber o fogo, saber por que está recebendo fogo. Agora os vivos, esse nós não podemos chegar perto. Nós não podemos tocar, a menos que exista alguma autorização especial negociada em instâncias superiores. Como foi, por exemplo, o caso de Jó, não foi? Não houve uma autorização? O diabo não podia colocar a mão em Jó. Mas Deus autorizou com um objetivo. Primeiro objetivo de salvar Jó. Segundo objetivo de evitar, quem sabe,
que algum coração de seres não caídos pudesse, ser influenciado ou encantado pela argumentação de Satanás. Porque ali eles viram a luta do grande conflito, desvendado diante deles. Não é? E o terceiro motivo é para poder nos transformar e nos ajudar hoje. Porque olha só o benefício do livro de Jó. Certo? Inclusive foi o livro de Jó que converteu, eu tenho essa impressão no meu coração, que converteu e ensinou para ele, deu toda a estrutura teológica necessária para Moisés, lá em Midian. Tanto é que Moisés acabou escrevendo, porque ele disse, a humanidade não pode ficar sem isso. E o Espírito Santo inspirou a escrever. Foi o primeiro livro da Bíblia. Jó. Não é? Então, os vivos são os cobertos pela graça. Eles estão vivos e estão vivos mesmo. Estão vivos e vivos eternamente. Eles não morrem, eles estão vivos. Morte no sentido de morreu, está condenado à morte eterna. Mas se morrer, apenas dorme, porque ele vai ressuscitar e vai viver. Então, eles estão vivos. Olha só que conceito. Eu nunca parei para pensar dessa forma. Mas os demônios ensinaram Gabriel dessa forma. Incrível, né? Ele se mantém em Cristo. Não é? Olha só, 2 grupos de pessoas. Quando um ser rejeita Deus, os demônios o reclamam imediatamente. Entretanto, a intercessão cria resistência. Você tem um filho que se rebela contra Deus. Eu não acredito mais em Deus. Eu sou ateu. Eu sou não sei o quê. Papapá, aquela coisa toda. A sua intercessão cria uma resistência e um controle pela misericórdia de Deus, atendendo a sua oração, mediante a atuação direta do Espírito Santo naquele coração, porque você está pedindo. A oração intercessora é fortíssima. Fortíssima. Ô, Osés, daqui a pouco você entra. Tá bom. Olha o que Gabriel disse. Me sentia poderoso, mas muito infeliz. Tinha um coração frio, mas mais cruel do que um pedófilo. Era muito calmo e ninguém podia desconfiar de mim. Ninguém poderia desconfiar de mim. Incrível isso, irmão. Mas Gabriel começou a pensar. Quem eu sou e para onde eu vou? Ele se sentia escravo, ele não podia escolher, não podia pensar, não podia decidir, não podia fazer nada do que ele quisesse. Ele estava plenamente a serviço de Satanás e seus anjos. Ele não tinha personalidade, ele não tinha escolha, ele não tinha nada. Ele só fazia o que o diabo queria. Ele se sentia escravo. Ele diz, eu vi pessoas em todo o mundo, reis e autoridades, que pertenciam a Satanás. Uma pessoa sozinha não sai viva do pacto. Ele não tinha essa compreensão, somente pelo poder de Deus. Ele disse isso depois, né? Mas ele dizia, eu nunca vi uma pessoa quebrando o pacto que fez com Satanás, saindo viva. Então ele não conhecia outra possibilidade. Depois que ele ficou sabendo sobre esta possibilidade de sair do pacto. Era proibido anunciar o nome e fazer perguntas sobre a verdade. Ele dizia o seguinte, todas as vezes que eu queria fazer alguma pergunta e estava no sentido da verdade, os anjos se irritavam, ficavam nervosos e mandavam ele calar-se. E ele tinha que se calar, porque senão ele sofreria. Quem é o príncipe ou soberano do outro lado? Ele ficava pensando, quem é? Porque eles temem tanto? Um anjo desse outro líder afugentava mais de 30 dos nossos. E ele ficava pensando, este inimigo nosso, ele é muito mais poderoso. Porque um anjo dele, quando se apresenta, todos os que estão comigo se afugentam. Em algumas oportunidades que ele chegou perto de alguém acompanhado por um anjo de Deus, quando ele passava, ele tinha que passar longe, porque se ele se aproximasse, nenhum anjo que acompanhava ele,
os que o acompanhavam desde o nascimento, ficavam perto. Por que isso? E ele perguntava e eles ficavam nervosos, muito irritados. Em uma missão para destruir uma casa de missionários, para destruir um casal de missionários, obrigado. Gabriel vê a casa iluminada e um ser brilhante em cima. Ele foi chamado para fazer um trabalho contra uma família, uma casa ali de uma família missionária. Quando ele se aproximou com a sua turma, com os seus anjos, ele ficou impactado, porque ele viu uma luz tão forte, que ele nunca tinha visto. Aquilo não era luz elétrica, era muito forte. E aí ele percebeu que em cima um ser brilhante, gigantesco, estava protegendo aquela casa. Aí ele perguntou: quem é aquele? E os demônios disseram: nosso principal inimigo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E eles foram embora, porque os demônios não deixaram ele ficar ali. E aí os demônios deram instrução para ele: você vai começar a entrar em contato com adventistas. É uma ordem. Só que tem duas categorias. Uma, adventista no sétimo dia. A outra, adventista do sétimo dia. Então, nós é que vamos falar para você. Quando for um adventista do sétimo dia, está proibido falar com ele. Passe longe. Quando for um adventista no sétimo dia, aproxime-se, influencie, ofereça aquilo que nós vamos te recomendar, envolva-o e ensina esse adventista no sétimo dia, para que ele possa, na sua comunidade, influenciar, a fim de destabilizar a igreja do nosso inimigo. O que vocês acham disso, irmãos? Incrível, não é? Incrível. A partir do próximo slide, eu vou mostrar para vocês uma coisa tão linda, irmãos. Tão linda. A partir do próximo slide, vocês vão ver só o poder de Deus. Cristo, 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 Cristo. Eu não estou aqui para falar do diabo. Alguém está me entendendo mal, por gentileza? Eu não estou aqui para falar do diabo. Nem para que para que ninguém tenha medo dele. Porque não há motivos. Se verdadeiramente estamos em Cristo. Glórias a Deus. Amém. Amém. Para quem chegou agora, ou depois que eu apresentei o personagem aqui que nós estamos contando o testemunho, então eu vou te falar. Gabriel, ele filho de feiticeiros, né? Neto de feiticeiros, ele foi escolhido por Lúcifer para ser um escritor de sucesso, aonde ele divulgaria todos os intentos, né, do seu reino, do seu Senhor. E ele então teve que passar por um treinamento que os anjos maus deram para ele. Então, nós estamos descrevendo, já contamos aqui os detalhes de vários aspectos que ele teve que estudar. Vimos estratégias, revoluções que Satanás elaborou para aprisionar a humanidade e conduzi-la ao mal e ao pecado. Finalmente, estamos num momento em que Gabriel, ele começa a pensar: mas por que nem o nome deste inimigo nosso eu posso falar? Mas esse inimigo é muito mais forte do que Lúcifer. Um anjo dele, quando ele se apresenta, 20, 30 dos que estão comigo, eles saem, eles fogem. Mas o que está acontecendo? Por que eu me sinto tão deprimido? Por que eu não tenho paz? Por que eu sou um escravo? Tenho tantas promessas deles, mas nada se realiza. Eu sou alguém usado por eles o tempo todo. O que está acontecendo comigo? Esse inimigo tem uma profetisa
que nós precisamos estudar para fazer tudo diferente. Esse inimigo tem uma igreja, tem membros dessa igreja que eu não posso entrar em contato, outros membros que são fracos, estes eu posso entrar em contato para influenciá-los, mas não posso nem entrar nesta igreja. O que acontece? O que acontece? Ele está confuso, ele está impressionado com essas coisas que ele está constatando na vida dele, na história dele. No dia, no encontro com um missionário adventista, numa loja que ele foi, ele chegou na loja, entrou, e havia um missionário adventista ali, o nome dele lá de Ventura, e ele então se aproxima de Gabriel e faz uma abordagem. Gabriel quis se esquivar, mas esse missionário foi tão jeitoso, etc., e começou a falar coisas a respeito da vida dele. Essa é a impressão que ele tinha quando ele estava ouvindo o Evangelho, que liberta da escravidão, que dá paz ao coração, e começou a fazer um apelo, e ele ficou com o coração trancado e cheio de raiva. Gabriel, nesse momento, começou a pensar: ele não sabe com quem ele está falando. Eu vou ensinar para ele. E ele então tentou buscar ali apoio dos seus anjos e não tinha nenhum com ele. Uma situação incomum. E ele ficou vulnerável. E teve que escutar sobre esse Jesus que é a liberdade. Simplesmente eles não apareciam, os demônios, ele ficou completamente desarticulado. Ao dormir, veio uma claridade muito grande, na noite que ele estava descansando, uma claridade muito grande, e os demônios saíram, e ele acordou e olhou, e não tinha, os demônios saíam. E somente a mente dele funcionava, porque ele ficou completamente paralisado diante desta luz tão forte que se apresentava para ele. E alguém apareceu. Ele ficou completamente assim, imobilizado, anestesiado. E ele pensou: eu faço isso com as pessoas para destruí-las. Quando ele se aproximava de uma pessoa, ele pedia para que os anjos neutralizassem essa pessoa, e ela ficava imóvel, e só a mente dela funcionava. Agora Gabriel estava diante deste ser, e só a mente dele funcionava. O que ele fazia com as pessoas, este ser estava fazendo com ele. Ele estava imóvel, não conseguia reagir. Gabriel, ao lidar com Lúcifer, ao lidar com o anjo Asbade, ao lidar com os demônios que o acompanhavam, ele descobriu uma coisa, que o que ele pensava, o que ele questionava, o que ele tinha na mente dele, ninguém conseguia descobrir, nem o próprio Lúcifer. Então ele ficava tranquilo, só olhando e desconfiando, e questionando, mas simplesmente não falava nada, e não era descoberto. Mas quando esta pessoa se apresentou para ele, e começou a falar com ele, porque lia a mente dele, ele pensou em algo e pensou assim: quem é você? Quem é você? E este ser se apresentou: eu sou Jesus, eu sou Jesus, e começou a falar com ele. E ele ficou impressionado, porque aquele ser podia ler o pensamento dele. E ele pensou: este é muito mais poderoso do que Lúcifer, muito mais poderoso. E ele passou cerca de 5 horas fazendo perguntas e recebendo todas as respostas. 5 horas. E Cristo, olhando para Gabriel, disse para ele: eu te criei para algo melhor. Tenha paz. Eu sou aquele que você persegue. Contou a história da redenção e seguiu até a sua morte de cruz. Depois falou sobre os mundos não caídos. Gabriel disse: eu experimentei a paz pela primeira vez. Jesus falou para ele:
Eu só estou aparecendo para você porque você me chamou. Porque todas as vezes que você pediu paz, pediu liberdade, eu sou a paz, eu sou o seu libertador, você estava me chamando, é por isso que eu estou aqui. E Cristo olhou para Gabriel e disse: você quer seguir-me? Eu não te darei o que lhe foi prometido pelos demônios, mas te darei a vida eterna. Gabriel, neste mundo você vai sofrer, mas eu estarei com você. Gabriel disse que Satanás, o Lúcifer, lhe prometeu tantas coisas incríveis, tantas coisas, sucesso, poder, dinheiro, tantas coisas. Ele estava sendo preparado para ser alguém com muita influência, com muito poder, com muita força, com domínio. O ego dele estava sendo construído nessa direção. Observe o que Cristo está prometendo. Não te darei o que os demônios te prometeram. Você vai sofrer. Mas eu te darei, eu estarei com você. Que coisa maravilhosa, irmãos. Gabriel lançou-se no chão, pediu proteção e disse: se o Senhor proteger a minha vida, eu quero quebrar o meu pacto, o pacto que eu tenho com o teu inimigo. Se o Senhor me proteger, eu vou te servir para sempre. E Gabriel, se lançando no chão, disse para ele: eu sou teu escravo, faça uso de mim, eu quero te servir, eu sou teu escravo, por favor, me aceite. Ele disse: quero fazer parte de sua igreja, meu Senhor. Que coisa impressionante. Olha, Cristo disse o seguinte: você vai ler esses livros. Quando você terminar de ler, que você ensinou para ele onde ele ia conseguir esses livros, da profetisa dele, Ellen White. Assim que ele terminasse de ler esses livros, ele deveria procurar uma igreja adventista e pedir para ser batizado. Patriarcas e profetas, profetas e reis, desejar todas as nações, parábolas de Jesus, Atos dos Apóstolos, o grande conflito, e tudo isso com a Bíblia ao mesmo tempo. E ele entrou nesse estudo, conseguiu esses livros e entrou nesse estudo. Acontece que no dia seguinte, Asbade apresentou-se para Gabriel e disse: você nos traiu, você nos enganou, você está dando as costas para nós. Por que você fez isso? Volte, volte. E ele disse: não tenho parte com vocês mais. Sou de Jesus. Tenho pacto com Jesus agora. Está quebrado o pacto com vocês. Sou de Jesus. Ele me protege e me ajuda. E saia daqui no nome de Jesus. Asbade imediatamente saiu. Irmãos, vocês estão observando a força de Deus? O poder de Deus? Quando Cristo obteve a sua vitória na cruz do Calvário, acabou o domínio de Satanás nesse mundo. Ele só domina onde ele é convidado ou ele é permitido, autorizado. Quando ele não é autorizado, ele não tem capacidade, não tem força, não tem poder, não tem condições para entrar e para dominar. Não tem. Não tem. Então, nós não temos motivo para temer o maligno, a menos que estejamos afastados de Deus. Porque sem Deus, nós somos vulneráveis e somos muito mais fracos do que principados e potestades do maligno.
Está compreendendo, irmãos? No outro dia, apareceu Lúcifer. Lúcifer apareceu para ele e disse: meu amigo, por que você está fazendo isso comigo? Eu tenho tantos planos para você. Tenho te dado poder, autoridade, te fiz promessas, estou cumprindo as minhas promessas. Você tem uma chance, volte. Naquele momento, Gabriel pensou. Ele pensou: Lúcifer não é amigo de ninguém, nem dos seus líderes mais chegados que o servem. Ele tem qualquer tipo de amizade. Ele é mau e essencialmente cruel. Ele não tem amizade com ninguém, relacionamento com ninguém. Ele só manda desesperadamente para que todos sigam o seu comando. E mesmo assim, o reino dele não é tão unido quanto parece ser. E agora ele está aqui me chamando de amigo e me fazendo uma proposta aparentemente carinhosa. Gabriel pensou: não existe nada mais que venha dele que me convença, porque eu o conheço. Ele não me engana, ele não me ilude mais. Eu sei quem ele é, porque eu experimentei a minha vida toda o seu caráter. E naquele momento ele disse: eu pertenço a Cristo Jesus. E o pacto que eu tive com você está quebrado pelo poder de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu pertenço a Jesus. Suma, saia da minha vida e não volte nunca mais, no nome de Jesus. Satanás então olhou, virou as costas e disse: tudo bem, mas você morrerá. E sumiu. O próprio Lúcifer não pode suportar a presença de alguém que se entrega para Jesus Cristo e o serve. Nem Lúcifer, o mais poderoso dos demônios, consegue suportar e resistir e minar o poder de Cristo Jesus. Cristo Jesus é poderoso. Cristo Jesus ele é o vencedor nessa batalha. Ele é o grande Miguel que se levanta para socorrer os seus filhos. Na mesma proporção que Gabriel teve de oportunidade com Satanás, na sua ignorância, o Senhor Jesus o trabalhou para lhe dar o mesmo crédito do que o débito que o diabo gerou na vida dele. Olha só, novamente a relação. Manifestações sobrenaturais, um crédito sobrenatural. Salvação, vida eterna. Irmãos, olha só. Esta é a frase forte que eu quero que você saia daqui pensando em seu coração. O que Cristo Jesus disse para Gabriel: eu te criei para algo melhor. Querido, pense. Deus te criou para algo melhor. O que você tem vivido? Como você tem vivido? Quais são os seus valores? Quais são as suas prioridades? Você está construindo o quê? Está em busca de quê? Quais são os seus objetivos? Aonde você quer chegar? Qual é a construção que você está fazendo? Você está planejando o que para a sua vida? O quê? Correndo atrás do vento? Cristo Jesus se apresenta hoje, aqui para você. Assim como se apresentou para Gabriel, claro que para nós de forma espiritual, aqui diante do nosso coração, para lhe dizer: eu te criei para algo melhor. Eu não criei você para ser uma pessoa comum. Esqueça, vidinha comum
como qualquer pessoa que nasce e morre nesse mundo, eu não te criei para uma vida comum, para ser uma pessoa comum, como qualquer outra. Eu te criei para algo melhor. Pense nisso. Eu te criei e te elegi para você ser o meu servo. E quando nós nos colocamos diante de Deus como servos, Ele nos abraça, olha para nós e nos chama de filhos. Dá para entender isso? Nós nos apresentamos para Ele como servos. E Ele olha para nós e diz assim: eu não chamo mais você de servo, eu chamo você de amigo. De amigo. Porque um senhor não conta para o seu servo que vai no coração dele, mas eu quero relacionamento com você. João 15, verso 16. Eu quero me relacionar com você, então eu vou chamar você de amigo, porque eu quero compartilhar o meu coração com você. Você se apresenta como servo e eu te chamo de amigo. Quando nós nos apresentamos como escravo, Ele nos abraça e nos chama de filhos. Filhos por adoção. Romanos 8,14. Todo aquele que anda no Espírito, que tem esta unção especial, é chamado de filho, filho de Deus. Deus te criou para algo melhor. Deus não te criou para uma convivência na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no padrão de um laodiceano. Deus não te criou para isso. Existe algo melhor para você. Deus está preparando você, quem sabe, possivelmente, para fazer parte dos 144 mil. Quem sabe Deus está te chamando para ser um mártir. No sentido físico, se isso for requerido. Mas ninguém verá a glória de Deus se não for um mártir no coração, sem ter morrido para o eu e para a carne. Eu te criei para algo melhor. Eu te criei para ser luz. Eu te criei para ser sal para a terra, para as pessoas, a humanidade. Eu te criei para um ministério, para uma missão. Você tem um chamado. Um chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o ministério que o Espírito Santo está aguardando que você aceite? Já teve esse interesse? Já abriu o seu coração para esta perspectiva? Ou você acha que é uma pessoa que foi destinada para ter uma vida comum, como qualquer outra nesse mundo? Ou como um membro qualquer, de uma igreja cristã qualquer? Não. Você foi criado para algo melhor, para algo superior. Deus está sonhando em seu coração ter toda a autorização necessária para transformar você na luz que Ele sempre sonhou, que Ele sempre desejou. Nós temos um Deus forte, poderoso, magnífico, vitorioso, que não se conforma com o que você acha que deve ser. E se você autorizar e permitir, Ele tornará você no sonho que Ele tem, de mais um ministro, um sacerdócio de todos os crentes. Porque todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário, sacerdote, ministro, sai para vencer. Eu te criei para algo melhor. O Osés vai cantar uma música para nós. Para você pensar, para você refletir. É um chamado. Deus quer falar com você. Deus quer se comunicar com você. Deus quer que você tenha um estilo de vida diferente.
Deus tem uma perspectiva diferenciada para você. Deus quer fazer revelações especiais para você. O Espírito Santo quer se apresentar para você. Ele quer que você tenha um jeito de pensar diferenciado, que você pense com a mente de Cristo, que você tenha uma experiência madura na sua experiência espiritual. Deus quer te usar para ser uma luz aonde você for. Deus quer te usar para ser um ministro do seu trabalho, um ministro de Deus na sua escola, aonde você for, aonde a planta dos seus pés forem posicionadas, você será luz, você será bênção, um instrumento de justiça de Deus, um instrumento de libertação. E aonde você chegar com os seus anjos poderosos de Deus, demônios não poderão ficar perto, estarão repreendidos no nome de Jesus. Aí sim você verá milagres acontecendo no seu casamento e com os seus filhos, na sua casa, na sua vida pessoal. Aí sim, você enxergará um poder de Deus agindo de uma forma livre. Ouça a voz de Deus. E quero terminar vendo você aqui na frente. Você que sentiu-se quebrantado pelo Espírito Santo e persuadido por este Espírito a assumir um novo padrão de vida, a assumir um novo posicionamento de vida, a ter interesse em buscar de Jesus qual é o significado da sua existência. Em outras palavras, qual é o seu ministério nesta terra? Qual é a sua verdadeira missão e prioridade? Você que quer fazer esse pacto ou a renovação deste pacto com Cristo Jesus, para que o mundo espiritual fique sabendo de que lado você está e de qual é a sua posição definitiva. Enquanto você ouve essa mensagem e ao sentir-se tocado, venha novamente aqui para podermos orar juntos e clamarmos diante do Senhor Deus. Um dia desses, isso já faz uns 4 anos mais ou menos, eu acordei numa manhã, e assim que eu acordei, abri os meus olhos, eu ouvi uma voz. E essa voz me disse assim: eu não quero mais sentir saudades de você. Correndo para cá e para lá, pregando o evangelho, dando estudos para as pessoas, cuidando da igreja, me envolvendo na atividade religiosa, etc. Sabe? E de repente eu escuto: não quero mais sentir saudades de você. Irmãos, eu me ajoelhei e pedi perdão, misericórdia para Jesus. Nós fomos criados para o relacionamento e Deus não abre mão disso. O tempo todo buscando reatar este relacionamento, esta intimidade. Esse é o sonho de Deus, essa é a vontade de Deus. Ele não desiste disso. Ninguém tira isso da cabeça de Deus. De ser o seu melhor amigo, o meu melhor amigo. Intimidade, Deus quer isso, porque para isso nós fomos criados. Esta é a razão da nossa existência. É exatamente por isso que nós nunca vamos ser felizes em qualquer outro projeto, ainda que seja religioso, se não for por esse caminho, intimidade com Deus. Será que você pode vir? Você anda sentindo saudades? O Deus anda sentindo saudades de você, de mim? A gente tem um relacionamento já de muito tempo. E eu tenho uma experiência com o Manassés que eu nunca contei e não conto isso. Mas eu tive 2 momentos muito fortes com eles. Eu estava passando por uma crise no meu casamento muito forte. E eu chamei ele um dia para orar e falei: estou cansado de ser capacho do inimigo. A gente estava na capela juntos,
fomos para a capela, e ele falou para mim assim: então, é você que escolhe. É você que escolhe. Mas o mais forte, eu estava ouvindo vozes. Um dia, eu estava em casa, escutava chamar o meu nome. E eu estava no processo de buscar, de orar. E eu comecei a orar e eu começava a escutar, me chamar, falar meu nome, assim, com todas as letras. E eu comecei a ficar com medo. E eu falei: Manassés, tem um negócio estranho acontecendo comigo. Estou escutando vozes. Escutando vozes lá em casa. Eu estou sozinho lá, estou escutando me chamar. Eu estou com medo. O negócio está ruim. Ele falou assim: então ora. Cada vez que você escutar, sentir, ora. E eu falei: vai passar? Ele falou assim: ora. E eu fui orar. E aí a gente se encontrou. E aí? Eu falei assim: rapaz, piorou. Quanto mais falava, mais eu orava, mais chamava. Ele falou assim: eu vou te contar uma coisa. Sabe o que é? O Espírito Santo está com saudade de você. E cada vez que você escuta é porque está te chamando. Vem falar comigo, estou com saudade de você. Porque a intenção é que você nunca saia, que ele não tem que ficar te chamando. A intenção é que você esteja do lado dele o tempo todo. E isso fez uma diferença muito grande para mim. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu te ouvindo aqui, vendo falar, e eu te criei para algo melhor. É algo assim que passou comigo. Eu vivi, tenho vivido. E cada vez que eu escuto, quando eu sinto, eu falo assim: eu estou longe. Perdoa, Senhor, eu preciso voltar a ter mais comunhão de novo. E é a pura verdade. Deus está chamando. E Deus está chamando. Alto. Deus tem gritado. Amém. Amém. Deus está chamando. Deus está chamando. Irmãos, será que foi mais uma semana dessas interessantes? Que você aprende umas coisinhas novas e tal, que legal. E depois a vida continua do jeito que está? Como é que foi? O que chegou para o seu coração? Essa é a minha angústia. É por isso que depois de cada pregação, falando com uma pessoa e outra, eu pergunto: você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Eu chegava em casa, no hotel, para minha esposa e perguntava: será que as pessoas entenderam? Será que entenderam? Existe um plano. Existe uma diretriz de Deus, um sonho de Deus, e nós estamos longe dele. Será que nós compreendemos isso? E será que nós nos sentimos estimulados por este amor e motivados suficientemente a uma reação definitiva para nos liberarmos dos ciclos viciosos, daquilo que nos escraviza, que tem a ver com o mundo? Será que foi o suficiente? Irmãos, eu estou aqui terminando essa semana de oração e a minha cabeça está a 1000 por hora, angustiada. Eu estou aqui clamando ao Espírito Santo: Senhor, o que aconteceu? Perdemos tempo? Ou agravamos a situação de uma igreja, pesando-lhe na consciência, e apenas isso, para que sofram ainda mais? É tudo ou nada. Ou partimos para uma consciência cauterizada e aplacada por uma racionalização pessoal, ou partiremos definitivamente para o ideal, para o sonho de Deus, a vontade de Deus? Tem alguma dúvida? Então mergulhe no estudo, busque auxílio, busque ajuda do Espírito Santo e peça o esclarecimento. Irmãos, em meio a tantas contrafações, o diabo tentando arrastar de todos os lados, você, sua esposa, os seus filhos, da sua casa, mas há espaço para uma decisão, e basta uma decisão para você acionar o poder do céu em seu favor. Aí sim é poder de verdade à sua disposição, é o poder de Deus, não é conversa fiada.
Não é uma questãozinha de demôniozinhos, não, que se apresentam e atemorizam as pessoas. Não, é poder de Deus que vem, liberta, te resgata e chega perto dele e diz: filho, eu te amo e quero me relacionar com você. O que aconteceu comigo e com vocês? Essa pergunta que vai ficar no meu coração. Essa é a minha oração e esse meu clamor. Porque a gente aprende a amar, a gente ama mesmo. A gente se doa mesmo. A gente sente a agonia do Espírito Santo, querendo alcançar, querendo ligar, querendo... E Deus falou para mim, pode ser estranha essa minha conversa, mas Deus falou para mim, que aqui é uma igreja que haveria muitas resistências de corações. Haveria uma luta muito grande, mas o Espírito venceria, e eu confio nesta palavra, porque só assim que eu posso sair daqui com a cabeça mais tranquila, confiando na promessa do Senhor Deus, porque se não fosse essa promessa, eu não sei como eu sairia daqui, porque pesa uma responsabilidade tremenda, para aquele que traz a palavra, tão indigno e miserável quanto eu sou, no alto da minha incompetência pessoal, chegar aqui e fazer um convite ao Evangelho, um convite à lucidez espiritual, um convite ao avivamento, à reforma, um retorno à essência perdida. Quem sou eu para fazer isso? É uma dessas coisas loucas de Deus, contar com uma pessoa como eu. Mas enfim, estamos aqui, e esta oportunidade não pode ser perdida. Nós não vamos sair daqui com o diabo rindo de nós. Nós vamos sair daqui com o triunfo da vitória de Cristo Jesus. Isso para a gente é a realização. Isso basta. Porque eu quero ver uma história de uma igreja, juntamente com esse pastor querido, tocado por Deus, homem de Deus, separado por Deus, para cuidar de vocês, para dar apoio espiritual para vocês, como tem feito e fará cada vez mais. Eu quero chamar minha esposa aqui para orar comigo, e nós vamos orar. Me presta o microfone. Minha esposa vai fazer uma oração de bênção, e eu vou concluir no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu faço as minhas palavras as mesmas do meu esposo para essa igreja. Falta palavra, Senhor. Para expressar o que vai aqui dentro. Obrigada, Pai. Não pelas emoções, mas pela manifestação do Teu Espírito. Amém, Pai. Senhor, a esperança é muito grande, minha e do meu esposo, de que essa igreja ressuscitou. De que essa igreja compreendeu a sua mensagem, o seu carinho, o beijo e o abraço de Cristo Jesus. Um Deus preocupado, tão ansioso, tão angustiado, como o Senhor estava com os discípulos, que eles não entendiam o que ia acontecer. E eles dormiram. Senhor, essa cena sempre vem à minha cabeça, porque é o nosso estado de Laodiceia. E ninguém aqui, a partir de mim, pode dizer que não é Laodiceia. Mas o nosso estado de Laodiceia não precisa permanecer. Amém, Senhor Deus. A escolha minha, a escolha nossa, de
de tirarmos esse estado da nossa vida. Verdade, Senhor. Seremos a última igreja, isso é profético. Somos Laodiceia por Apocalipse, escrito, inspirado por Ti, Senhor. Amém. João escreveu isso. Como negar e tirar isso? Mas podemos negar tudo que o mundo contém, tudo que ele tem para nos destruir. O Senhor mesmo disse, Cristo Jesus, disse para os seus discípulos: olha, eu não peço que os tires do mundo, mas o mundo saia de vocês. Amém. Jesus nos deu a vida eterna, promessa maravilhosa. Se o Senhor cumpriu tudo até aqui, as penúltimas páginas da Bíblia, só faltam elas para acabar com esse mundo. Então aumenta a nossa fé, Senhor. Como aquele homem que pediu para aumentar a fé, aumenta a minha e a fé de cada um aqui. Restaura a vontade imensa, a fome, fome de paz, fome de pão da palavra, fome de amor, fome de perdão, fome de Cristo Jesus. Senhor, alimenta a nossa alma. A gente precisa disso, Pai, a partir de mim. Amém. Ó Deus, misericordioso, longânimo, quero apresentar diante do trono da Tua graça, da Tua misericórdia, esta igreja tão linda, com pessoas tão preciosas, caríssimas, que custou o sangue de Cristo Jesus. Pessoas tão lindas, Senhor. Abrace com Teu amor e com Teu cuidado os mais especiais. Abra a mente e o coração para que perseverem. Lutas difíceis virão, grandes desafios, mas que não desanimem nunca, porque daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, Jesus voltará. Abraça o Teu povo, abraça a Tua igreja e jorre o Espírito Santo como chuva serôdia sobre todos, no nome de Jesus. Amém.